praticamente um ano desde que o Milei ganhou, e a minha avaliação até esse momento é bastante positiva, tanto do ponto de vista de pragmatismo, o que ele conseguiu realizar, para onde está se encaminhando a economia argentina. O desafio lá era e continua sendo enorme. A política, a casta não é fácil, ele está enfrentando, acho que está conseguindo enfrentar. Eu tinha muito receio da personalidade dele, como seria o Milei com aquela retórica, o discurso mais agressivo, truculento, como é que ele seria depois na cadeira de presidente, e me surpreendeu positivamente. Tem algumas rusgas ainda, tem, até essa semana passada parece que ele eh, cortou relações com a Victoria Villarruel, que é a sua vice-presidente, que segundo ele está mais próxima da casta. Enfim, então isso, faz parte do Milei. Mas o que era o grande problema e a causa raiz de todos os males da Argentina, segundo ele, e eu concordo, nos últimos 80 anos, que é o déficit fiscal crônico, cara, ele atacou de frente e fez um ajuste, cara, draconiano, talvez mais severo do que poderia ser, talvez, cara, mas tá cumprindo à risca déficit zero, aliás, superávit, o que não acontecia em Nominal. muitos anos. Não é o primário, não, tudo. Despesa corrente, despesa com juros, superávit, tá conseguindo nos últimos 10 meses consecutivos, e está conseguindo trazer estabilidade macroeconômica para a Argentina. Saneou o Banco Central, não emite mais dinheiro, base monetária para cobrir o déficit, que já não tem. O dólar blue, que é o câmbio paralelo, que chegou ano passado, durante as eleições, disparou para quase 1.500, aí voltou quando ele ganhou a eleição. Aí depois, quando tinha ainda alguma incerteza no começo do governo dele, eu falo no início desse ano, chegou novamente quase 1.500 pesos por dólar, sendo que ele tinha realizado uma desvalorização logo que ele assumiu, reconhecendo o câmbio real e não desvalorizando porque ele queria desvalorizar, apenas Uhum. reconheceu que o que tinha antes era um câmbio artificial. Mas desde então, câmbio paralelo vem caindo e está quase no mesmo nível do câmbio oficial. Então aquele chamado deságio, que eles chamam de cepo cambiário, ou melhor, a brecha cambiária entre o dólar oficial e o dólar paralelo, está quase acabando. E isso vai abrir a possibilidade dele finalmente acabar com os controles de câmbio, os cepos cambiários, unificar o mercado, não ter mais esse menu de dólar que tem na Argentina, dólar cartão de Hum. crédito, dólar turista, dólar paralelo, enfim. E é um sinal importantíssimo de que, cara, tá trazendo controle fiscal, previsibilidade, estabilidade. A inflação, que disparou logo depois da alta do dólar no começo do ano, vem convergindo. A última leitura de outubro foi para 2,7%, que é o menor patamar desde novembro de 2021 e com tendência de queda. Então, todos esses ajustes ortodoxos estão trazendo estabilidade e previsibilidade. E que é o que é mais importante, esse é o grande desafio dele, é trazer sustentabilidade para esses ajustes. Não adianta a administração dele ter um corte e um ajuste ortodoxo rigoroso, se daqui a pouco, passa 4 anos, vem um governo mais peronista e desfaz tudo o que ele conseguiu realizar. Então o grande desafio agora é tornar essas medidas e as reformas estruturantes e perenes. Aí ainda tem um desafio, mas pelos sinais de mercado, pela estabilidade do dólar, a queda do risco país também, que tem caído Uhum. de forma sustentável, cara, eu diria que a perspectiva lá é bastante positiva. Só complementaria dizendo o seguinte: toda a preocupação quando ele assumiu, como no caso de qualquer governo, né, mais liberal, quando pega uma bucha dessa, pegando até um paralelo que você falou: "Ah, como é que vai ser 27?" A preocupação é: "Nossa, mas no primeiro momento vai cortar gasto, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a pobreza, não sei o quê." Marshmallow test, sempre vai ter um problema agora, em troca de um benefício muito maior para todos ali na frente. Precisa ter coragem para fazer isso e precisa saber a ordem com que fazer isso. A ordem dos fatores importa lá. Ele foi muito perspicaz em o que que ele fez em cada momento. Não adianta chegar lá, apertar um botão e desfazer tudo, que dá caos, e aí a popularidade dele cai e ele não consegue aprovar. Então, Uhum. assim, a habilidade Perfeito. dele andar em cima desse gelo fino e conseguir fazer tudo direitinho, na ordem correta, e ainda está em gelo fino, tá? A inflação foi milagre, milagre o que o cara fez. O cara saiu de 1.400 ao ano, indo para 20 agora alguma coisa, e tá mirando para tem um plano de conversão para ir lá para Uhum. single digits no ano que vem. Só que ele conseguiu isso por 2 motivos. O primeiro foi esse corte
bizarro fiscal que ele fez, cortou na carne mesmo um monte de coisa, conseguiu fazer no primeiro mês o Surreal. primário e depois logo no seguinte o nominal, né, que como falei, saiu de -15 de déficit nominal para positivo. Acabou com a mamata lá, com aquela loucura de Banco Central financiar déficit fiscal, tinha 50 bilhões de dólares de um jeito, mais 20 do outro, estava tudo assim, surreal. E tem um segundo fator aí que é menos tangível, que é difícil das pessoas entenderem, que tem a ver até com o que eu falei ali, com o que pode acontecer nos Estados Unidos, que é o seguinte: o supply side funciona. Total. Cara, o jogo da economia, né, quando você tira o crowding out que o governo faz do setor privado, quando os agentes começam a ver: "Opa, esse cara é sério, ele tá fazendo. Ou ele ancorou expectativa? Não. Ele não é populista? Pô, então sabe aquele capex aqui que eu ia fazer? Tinha botado on hold aqui, eu vou fazer." Aí começa a empregar aquele cara que foi mandado embora do setor público. Uhum. Cara, isso acontece, isso está provado, isso aconteceu em Hong Kong, isso aconteceu em Singapura, isso aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu... Mas tem gente que não lê história, não sabe o que acontece e acha que só funciona o keynesianismo, política anticíclica e vão gastar mais e não entende que funciona. A liberdade econômica funciona. O que está acontecendo na Argentina, eu rezo muito para que dê certo, não só pela Argentina, pela América Latina, mas porque vai ser o teste que o mundo vai estar olhando. E aí, se der certo, né? Se a política não atrapalhar, porque a teoria está certa, né? Uhum. Os É isso aí. economistas que ele leu, né? O Mises, o Hayek, o Rothbard, estão certos, aquilo funciona. A questão é, o que atrapalha é o que eu falei num vídeo meu lá atrás quando ele assumiu. É o Congresso, é o sindicato, é a briga que não deixa, é a briga com a mídia. Mas até nisso ele foi hábil. Porque ele soube, eu até conversei com o Agostinho semana passada, falei: "Nossa, o Macri não deu certo, né? Como é que vocês conseguiram se eleger? Qual a narrativa que vocês fizeram para conseguir se eleger com o pessoal da esquerda falando: 'Ó, tá vendo? Vai tentar mais do mesmo, deu errado'?" Já se pararam pra perguntar isso? O que os caras fizeram? E os caras fizeram o seguinte, eles falaram: "Não, eles falaram a real. Falaram: "O Macri não fez as coisas que tinham que ser feitas. Não é que foi Uhum. Sim. o que a gente quer fazer, só que numa graduação menor. Não é que ele errou a dose, ele errou a direção." Vocês sabiam que ele, em vez de diminuir o ministério de 15 para 8, sei lá, igual o Milei fez, ele aumentou. Ele fez quase que um shadow government, ele duplicou função, fez um governo eficiente em cima do governo que já tinha lá, a máquina, ou seja, um monte de coisa que eu nem sabia. Então eles foram bons na Uhum. narrativa, foram bons no timing, e tem esse fator aí que é surpresa para muita gente, mas que não deveria ser, que é o setor privado tomando já, agora, um pouco do papel, pegando do bastão do setor público. O pessoal não está vendo. Porque conforme o cara ajeita a cadeia de estoque, os ciclos econômicos, etc., aumenta a produção, né, aumenta o emprego, aumenta consumo, o negócio começa a se retroalimentar e entra num ciclo virtuoso. A inflação Exatamente. caindo, o poder de compra real começa a aumentar. É algo que precisaria explicar também para o pessoal aqui da política brasileira. Só 2 pontos para complementar, concordo plenamente, o supply side, o empreendedorismo, a livre iniciativa, é muito subestimada quando as políticas corretas são adotadas de liberalização, de incentivos corretos, de deixar de atrapalhar, reduz burocracia, menos impostos, menos regulação. Não são chavões porque a gente acha que é bonito, é o que funciona, cara, é realmente o que funciona. E no caso do Milei, o primeiro, a questão do ajuste ortodoxo, e de fato foi um ajuste severo, a inflação disparou logo nos primeiros meses, o que já era previsível, esperado, e essa é uma crítica que quem não gosta do Milei, esquerda, logo aponta: "Ó, a pobreza disparou, tá aqui ó, culpa do Uhum. Milei". Cara, a pobreza, o nível de pobreza estava mascarado e represado pelas políticas anteriores. O que ele fez, como o pessoal comenta, destampa a panela de pressão, tira aquela o represamento dos preços, aí vem a realidade e claro que da noite para o dia, se o câmbio dispara, a inflação dispara, o salário real vai cair, o nível de pobreza aumenta. Mas qual é o ponto? Ao dia seguinte, cara, à medida que as medidas as medidas vão dando certo, o supply side funciona, vem a estabilização, o nível de pobreza já está caindo. Disparou sem dúvida, mas já está caindo. Então não é olhar agora o efeito imediato, cara, olha para frente. E aí é o grande benefício que a gente vai ver ao longo dos próximos meses, anos. E é o outro ponto, que eu também acho que é um mérito do Milei, e que difere do plano real, o nosso ajuste macroeconômico de estabilidade e troca de moeda. O Milei está realizando todo esse ajuste e ele está restaurando a estabilidade no peso argentino, o que significa que ele tentou e evitou uma hiperinflação. Ele poderia simplesmente: "Cara, eu vou dolarizar como eu prometi, encerra o Banco Central agora,
azar do peso, vai hiperinflacionar, a gente troca a moeda. Isso traria um dano de curto prazo maior do que o que causou agora a inflação de 3 dígitos nos primeiros meses do ano. Seria um dano muito maior. Então ele teve um desafio maior do que foi no real brasileiro. O nosso plano de estabilização, em que consistiu? Destrói o cruzeiro, hiperinflaciona o cruzeiro real, acumula um monte de reservas e a gente reseta o nosso padrão monetário com o plano real a partir de julho de 94 e aquela moeda, deixa ela morrer, a gente mata aquela moeda. O Milei não, ele enfrentou de frente: "Cara, eu não quero hiperinflação, não quero correr esse risco, a gente vai restaurar a estabilidade", e foi bem mais difícil do que foi o plano real. Eu queria entender um pouco mais esse paralelo, assim, porque aí até conversando com pessoas, próximas ali do Plano Real, eles eu sei que eles tiveram conversas com a equipe econômica do Milei, Uhum. e aí já me passou a ideia: "Pô, talvez ele vai fazer um Plano Real na Argentina". E o quanto que tem de semelhança o a grande como é que é essa grande diferença entre trocar a moeda e enfrentar o problema de frente? Dá pra fazer um paralelo com o que foi o Plano Real 94 Dá, e o sem que o Milei dúvida. tá fazendo? Para mim essas foram as principais diferenças. Do ponto de vista do fiscal, os 2 tinham um grande desafio. O Brasil conseguiu resolver parte do fiscal, não completamente, usou muito de privatizações depois, nos primeiros anos do FHC, isso ajudou a trazer um programa de ajuste, aumentou muito o imposto também, teve um ajuste, o pessoal se esquece, o FHC também aumentou muito o imposto logo de largada para conseguir colocar de pé a sustentabilidade do gasto público. Só que ao contrário do que fez o Milei, no Brasil, tanto já tínhamos experimentado uma hiperinflação no final dos anos 80. E aí quando veio estávamos no cruzeiro, que já estava com uma inflação de 3 dígitos, hiperinflacionando, trocamos moeda para o cruzeiro real, que durou 8 meses, e foi uma moeda abusada, usada para realizar o passo seguinte, que era a nova moeda do plano real. E como é que eles fizeram isso? Imprime moeda, compra reservas, compra dólares. Vamos aumentar o nosso colchão de dólares para conseguir também manter de pé o plano seguinte, que é o plano real. Então, basicamente, foi uma estratégia de continuar a destruição da moeda hiperinflacionando e azar, porque ela vai morrer. O Milei não quis fazer o mesmo, ele quis restaurar a estabilidade no peso, acumulando reservas, liberalizando o mercado, desvalorizou o câmbio logo no começo, conseguiu trazer mais reservas, mas é um desafio, é um processo mais longo e mais difícil do que simplesmente mata uma moeda. Hiperinflacionar a moeda, cara, é fácil. Restaurar a estabilidade de uma moeda que estava quase hiperinflacionando é muito mais difícil. Uhum. Quer complementar, Eu quero Gredinho? só uma observação só, que é o seguinte: ele, mesmo com a mídia inteira contra ele, ele conseguiu explicar tudo isso sobre como era o cenário lá de uma forma muito inteligente. Então, ele sabia que ia deteriorar. Toda vez que alguém, qualquer entrevista, pergunta pra ele: "O que que você vai fazer? Como é que você vai resolver?" Ele fala: "Não, primeiro deixa eu explicar como estava". Uhum. Coisa que, por exemplo, o Bolsonaro e o Guedes deveria ter feito melhor aqui. Deveria explicar, coisa que o Temer, quando pegou a bucha do impeachment, deveria ter explicado melhor. Falou: "Ó, deixa eu explicar pra vocês qual que é a figura aqui, como é que é a foto". Ele fez isso brilhantemente bem e faz ainda. Então tudo é uma questão de: olha, mostra como tá muito ruim, daí vai. Segundo, você falou da inflação da pobreza mascarada, né. Isso é muito importante, ele também conseguiu explicar isso. Vou dar um exemplo, tá. Tinha controle de preço em tudo lá, como todo país populista naquele nível, Uhum. e o índice de inflação usado para medir renda real, purchasing power, era todo subestimado por causa desse controle de preço. A hora que o cara desburocratiza e deixa a oferta voltar, oxigena o mercado tirando controle de oferta, ou seja, controle de preço, os preços voltam a mostrar o que seria o verdadeiro preço de equilíbrio, dado que não existe, a oferta estava morta. Uhum. Todo mundo parou de produzir porque o cara estava botando cap de preço, a coisa mais básica. E aí, óbvio que sobe o nível de inflação, todos os medidores de poder de compra real que eles usam para medir pobreza ficam piores no primeiro momento, mas depois, com o tempo, a oferta vem, os preços voltam a cair e assim por diante. Então, assim, Elementar, né, então porque é ele trava o preço, o produtor fala: "Pô, não vou produzir porque não vou ganhar mais". Aí quando ele destrava,
tem pouca oferta, esse produto vai subir, o produtor fala, pô, vou voltar a produzir, e aí equilibrou. Tão É simples isso. quanto isso. É isso, não tinha o produto, as prateleiras estão vazias. Ah, mas na cesta de produto, tem lá, né, você pega no site do governo argentino, a cesta de produto oficial do CPI dele lá, não sei o que, tem, ou do deflator do PIB, tem lá os produtos que tem. Aí você vai ver o preço que está constando lá. Não bate com o que tem no supermercado, porque não tem no supermercado. Então não é real aquele Exato. preço, entendeu? Não é real. Então, aí, não, o pessoal no papel tá se sentindo menos pobre, porque, olha só, com o meu salário de X pesos, eu compro Y produtos, mas não compra, Não tem. não tem. Se fosse fácil resolver controle de preço, não tinha scarcity, não tinha falta de produto na Venezuela, em Cuba, não é assim. Meio óbvio, né, mas o pessoal não entende isso. Então, importante que ele conseguiu explicar isso para a população. A popularidade dele hoje está no nível da eleição, não está caindo. Né? Não tá assim, piorando. O pessoal tá dando o benefício da dúvida porque ele tá sabendo explicar. Difícil, hein? Não estão falando do Texas, estão falando da Argentina. É fundamental ressaltar esse ponto, porque e aí eu concordo, é o mérito do Milei em não gerar falsas expectativas, cara, mostrar primeiro, e era bacana analisar a estrutura dos discursos dele ao longo da campanha, na vitória, depois. Cara, o diagnóstico. O que aconteceu, por que chegamos aqui? Quais são as causas? Quais são as ferramentas para a gente corrigir isso? Então, qual é o remédio? Quais serão as consequências no curto prazo e no longo prazo? E ele falava: os primeiros meses, primeiros anos, vai ser duro, vai ser difícil. Não dá para dourar a pílula e dizer, não, vai ser tudo bacana. Então, ele está fazendo um ajuste ortodoxo, assim, que tem que ser feito, mas sem gerar aquele choque, sem gerar a surpresa que normalmente acontecia quando se tem uma falsa expectativa e se vende um paraíso e entrega o inferno, como a gente viu no Brasil várias vezes com todos os programas econômicos, os malfadados. Era o Plano Cruzado, choque de controle de preço, depois destampa a panela, um caos. Plano Collor, choque das maiores atrocidades financeiras da história da humanidade. Esse é o problema de um ajuste econômico que gera falsas expectativas. Muitas vezes não tem nem o diagnóstico correto e nem os remédios, às vezes as duas coisas. Daí, claro, a consequência é Ele a não pior mentiu em possível. nenhum momento. Ele falou toda a verdade, deu até prazo, falou 18 meses, É verdade. né? Stay with me, vai doer, relaxa. Tamo junto, 18 meses, vai piorar até lá. Depois vai melhorar. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.